Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao projeto que comentei com vocês recentemente num vídeo, iniciamos hoje nosso bate-papo sobre alguns trabalhos, livros, não somente de ordem jurídica, mas também aqueles que eu considero importantes ou, no mínimo, instigantes para que nós possamos pensar coletivamente e compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de ideias com vocês. Bom, a primeira obra que eu gostaria de trazer para vocês, para conversarmos, para esse diálogo, é uma obra de um autor a qual eu admiro muito pela sua trajetória acadêmica e pessoal e que eu considero uma das obras mais importantes que eu já li até hoje de processo penal, porque justamente nos possibilitam ter uma reflexão mais completa sobre todo esse sistema com uma matriz fortemente autoritária que nós enfrentamos e também que traz uma revisão sobre como superarmos esse paradigma que então vivenciamos. É o livro do professor Rubens Roberto Rebelo Casar, que se chama Mitologia Processual Penal. Ele é fruto da pesquisa de doutoramento do professor Rubens, foi orientado pelo professor Geraldo Prado, né? São autores, acredito que os dois, que dispensam maiores apresentações. Esse livro, inclusive, ele foi finalista do seu ano de publicação do Prêmio Jabuti, do renomado Prêmio Jabuti, na categoria de Direito. Tecnicamente, a gente analisa, a minha ideia inicial era apresentar para vocês aqui rapidamente tópicos do sumário da obra, para então trabalhar sobre alguns dos conceitos e conteúdos que foram apresentados na pesquisa do Rubens Casara. Primeiramente, é importante destacar que o livro ele é dividido a pesquisa em 4 capítulos. O primeiro com finalidade de debater justamente o sentido a qual ele vai atribuir a significante mito, que é uma forma a qual ele trabalha. Na primeira parte do livro, então, ele faz toda uma construção sobre como se dá o desenvolvimento do mito na antropologia, perpassa pelo campo da psicanálise e depois projeta sobre algumas reflexões no campo jurídico, principalmente a partir dos paradigmas teóricos da hermenêutica jurídica e também da filosofia do direito e sua correlação com o mito. É importante verificar que, embora o autor faça menção aqui a Kelsen, Haus, Dworkin, Perelman, Habermas e Ferraioli, a instrumentalização teórica que mais se apresenta ou mais fortemente se verá vinculada na conclusão do trabalho diz respeito à fenomenologia hermenêutica, né? De fortes vinculações ao pensamento de Martin Heidegger e também de Gadamer. Né? É essa projeção desses dois autores, que no Brasil também encontramos fortemente vinculada aos escritos do professor Lenin Streck, e que também encontramos na revista de Hermenêutica, importante periódico da temática, bons artigos sobre este assunto, tá certo? Bom, na parte 2, ele encerra essa parte 1 com um aspecto de conceituação de mitologia e mito, e mitologia processual e mitologia penal, aos quais eu gostaria de fazer uma rápida menção para vocês aqui, justamente para nós entendermos os conceitos centrais que a obra traz. Então, um ponto central que o autor apresenta aqui está na página de número 86. Eu vou ler para vocês aqui então. Disse: como o homem que, não obstante ser lançado ao mundo pela linguagem, é constituído de faltas e não pode ser explicado por palavras, as produções humanas também apresentam lapsos, falhas e faltas. O mito preenche essas faltas, dá coerência ao incoerente e aparência de racional àquilo que originalmente não teria. Por isso recorre-se, por exemplo, aos mitos da criação, Jardim do Éden, Big Bang, etc., diante da ausência do inexplicável ou invisível. Nasce um mito. Não por acaso, James Hollis afirma que o mito talvez seja o construto psicológico e cultural mais importante do nosso tempo. Dessa forma, a gente pode claramente mencionar uma conclusão que o autor vai repetir também na página 321, de que não há teoria sem mito. Logo, não há processo penal sem mito. Aqui na sequência, ele então vai tentar trabalhar inicialmente com o conceito do qual ele vai definir, ele afirma tecnicamente o seu conceito de mito, que seria o elemento do discurso sempre dogmático, coletivo e ahistórico, que se apresenta como verdade no intuito de substituir a falta daquilo que não existe ou que não pode ser dito e produz efeitos concretos a partir da crença a ele atribuída.
O mito emerge onde faltam palavras. Continua ainda nessa parte conceitual. O mito penal pode ser conceituado como elemento do discurso que versa sobre o poder penal, ou seja, sobre o poder de atribuir respostas estatais às condutas etiquetadas de delitos, fundado em crenças funcionais ao sistema penal, que preenche um vazio dogmático diante de uma falta estrutural ou da presença de algo que não pode ser dito, e produz efeitos sobre o status libertatis. No mito penal, faz-se presente o dualismo entre poder penal e estado de liberdade, conflito imanente que envolve toda a dogmática do direito e do processo penal. Consequentemente, a mitologia processual penal, abre aspas, é o conjunto de mitos penais que versam sobre a persecução penal, tanto a investigação preliminar como a persecutio crimes in iudicio, isto é, sobre a atividade estatal de investigar e punir aqueles a quem foi atribuída a prática de um delito. Feitos esses conceitos iniciais, o autor parte então para uma parte 2 do livro, que é o instrumental contramitológico. E ele vai trabalhar um pouco com conceitos dessa filosofia da consciência e principalmente a virada da pragmática ou a filosofia da linguagem. Observando que a abordagem que o autor utiliza não é a da filosofia da linguagem de um viés contra-ontológico, como são os escritos da segunda fase do pensamento de Ludwig Wittgenstein, mas sim partindo de um momento posterior, que se dá no segundo debruçado pensamento de Heidegger, após a evolução primária em Ser e Tempo, e que depois ele vai elaborar já num segundo momento, com caminhos da linguagem, tem outras obras dele, mas principalmente voltadas à fenomenologia. E aqui, claro, a revisão que Gadamer dá sobre esses pensamentos. Na parte 3 da obra, o autor então parte para os aspectos de mitologia processual penal que estão inseridos dentro da nossa racionalidade do sistema de justiça criminal brasileiro. Ele trabalha conceitualmente com 6 mitos, quais sejam o da neutralidade do órgão julgador, fazendo críticas importantíssimas a partir da página 150, especificamente sobre a inviabilidade de produção de um saber neutro, né, superando que, obviamente, ele trabalha a partir de bases psicanalíticas, claramente comprovando como é impossível termos essa construção de um mito ou de algo a partir de uma neutralidade. No tópico seguinte, ele fala sobre a imparcialidade do Ministério Público e, igualmente, fala também do mito da verdade real e justamente da busca dessa fantasia que seja de uma projeção de uma verdade, né? Passa, por fim, por outros 3 tópicos, que seriam o do mito do livre convencimento, aqui com várias passagens que mereceriam nós trabalharmos para vocês, mas essencialmente eu gostaria de destacar uma que diz o seguinte, que isso está na página 183. O livre convencimento motivado não passa de um mito, um enunciado do impossível, um mito que, como a verdade, tem estrutura de ficção. No ponto seguinte, ao trabalhar sobre a inviabilidade do consenso penal, ele o apresenta como mito e passa, por fim, ao mito do processo penal como instrumento de pacificação social ou de segurança pública. O qual mereceria aqui pelo menos umas 10 passagens destacadas por mim aqui na obra. Na parte final já desse capítulo, ele vai mostrar como se deu a estruturação do contexto brasileiro a partir de matrizes autoritárias e como nós temos uma evolução histórica justamente de estruturação de um pensamento de forte matriz fascista e que, consequente, isso se projeta para o campo pós-Constituição de 88. Valendo-se de classificações teóricas que o autor empresta da obra de Rui Cunha Martins, ele fala sobre a construção de um patrimônio democrático e um patrimônio autoritário, e que nós não conseguiríamos ainda superar esse patrimônio ditatorial ou autoritário, mesmo com o texto de 88. Claramente, na parte final da obra, no capítulo 4, quando ele vai confrontar essas suas propostas, ele apresenta importantes considerações sobre a superação e da necessidade de superação desses mitos a partir da identificação de que eles servem tão somente para reforçar onde não há palavras, e que a partir da constatação de que necessitamos confrontar esses argumentos autoritários, sejamos também capazes de superar toda essa estruturação, ou seja, em 2 passos. Primeiro, a identificação desses mitos e com a consequente compreensão do impacto negativo que eles trazem, e por fim, com a superação de um repensar a partir dos paradigmas trazidos dentro do texto constitucional. Enfim, é uma obra altamente instigante e que fica aqui a dica para vocês. E claro, além dessa preciosa obra do Dr. Rubens Casara, eu trago aqui outras 3 obras em mãos com vocês que também valem muito a pena serem indicadas deles. A Sociedade Sem Lei,
o processo penal do espetáculo e o Estado pós-democrático, além, obviamente, das últimas obras dele questionando muito e fortemente os modelos autoritários. Agradeço a vocês e aguardo seus comentários aqui embaixo e também as suas impressões ou indicações de outras obras ou até mesmo desta obra. Um grande abraço!